Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. O nosso país é um país torturado, aprisionado, com um povo relegado às sobras de um sistema muito injusto. As nossas crianças, os nossos filhos, as nossas filhas, os filhos e as filhas dos nossos vizinhos estão sendo mortos na porta de casa por ações policiais. Não faz sentido. Não é uma coisa que aconteceu em 1999, depois em 2005 e outra vez agora. Não. A gente vê diariamente absurdos como esses que ocorreu há poucos dias no Rio de Janeiro, com a menina Ágata sendo baleada. E é mais uma nessa estatística terrível. Era uma menina do morro, era uma menina da periferia, era uma negra, Não existe diferença, não existe desculpa. E querem colocar na lei que diminuir o crime se for cometido por um policial. E nós temos a imensa maioria dos nossos policiais são homens e mulheres de família, são pais e mães que fazem o seu trabalho todos os dias, com seriedade, com competência. Mas como todos os meios, tem alguns que se desviam, que se perdem, que optam por caminhos atípicos, vamos falar assim? É atípico as nossas crianças morrerem, os nossos idosos serem assaltados na porta do banco quando vão receber as suas aposentadorias, os motoristas de aplicativo que estão ralando na madrugada serem assassinados. É normal que morra mais gente no Brasil do que nas guerras do Oriente Médio? Não é. Isto é uma tortura pela qual o brasileiro não deve mais passar. Está na hora da gente dar um basta nisso. Não é exacerbando a violência que vamos acabar com ela. É criando uma cultura de não violência que nós vamos acabar com a violência. Existem pesquisadores, esses seres que estão sendo tão maltratados, que estudam isso há anos. Há experiências no mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Coreia. Gente, há experiências na Colômbia. Medellín, a cidade de Medellín, na Colômbia, era tomada pelo crime, pelo tráfico, e apareceu um prefeito que acabou com isso em Medellín. Ainda tem violência? Tem, mas não é mais a mesma coisa. A ação resolve. Cadê a ação? Hoje nós vamos falar deste assunto, embora misturado com literatura. Vamos falar de violência, de tortura, de aprisionamento, mas com um veio literário que vai trazer à tona o protesto de uma forma artística. É com muito orgulho que recebemos hoje vou chamá-la de professora. Júlia Emília, uma artista complexa, é coreógrafa, é escritora, é atriz. Você é uma multiartista, Júlia. Seja muito bem-vinda aos Analistas. Então, na verdade, eu sou uma analista. E quando você me chama de professora, para mim é um imenso elogio.
Eu sou filha de uma educadora de vanguarda. Minha mãe abriu caminhos, muitos caminhos. Eu fui educada dessa forma, de uma forma crítica, de uma forma analítica, tendo acesso ao que ela considerava o melhor na cultura, né? Então, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque tive uma família, né, um núcleo familiar estimulador, amoroso, talvez um pouco mais de limite na hora certa, mas também era pedir demais, né? Mas foi uma precursora, minha mãe. Acho que o Maranhão ainda deve uma bela homenagem a ela, entendeu? Porque ela fez muito, muito mesmo. Foi incansável. Infelizmente os nossos deputados preferem, né, Natanael? E os vereadores homenagear digital influencer. Pois é, Geraldo, e sobre a trágica morte da Ágata, né, Geraldo? Meninazinha que morreu no Rio de Janeiro. Ainda há pouco, antes de sair de casa, eu estava assistindo ao vivo a coletiva do Witzel, o governador do Rio, chorando, né, emocionado. E aí, só que não dá para esquecer, Geraldo, há menos de um mês, ele descer do helicóptero comemorando, né, a morte de alguém. A morte de um jovem também, né, que estava ali, na minha avaliação, as imagens mostram aquilo, né, meio desesperado com a situação toda, talvez mais uma vítima social, né. O pai foi um dos meninos sobreviventes da Candelária, daquele massacre da Candelária da década de 90, assim, as pessoas não procuram entender o contexto, se aprofundar para emitir opiniões. Se a gente vê na internet aí o festival de opiniões, o festival de aberrações, que sinceramente assim, só atrapalha até a compreensão do contexto, né, e do fato. E o governador desce comemorando uma ação daquela que, na minha avaliação, poderia ter sido um outro desfecho sem a morte de ninguém, se tivesse mais investimento em segurança, mais investimento em aparelhos de identificar, né, coisa a longa distância, tudo. Mas ele desceu comemorando o êxito, né, Geraldo? A morte lá do que colocou... Não vou discutir, claro que o rapaz errou, botou várias pessoas em estado de choque, mas enfim, desceu comemorando, né, a morte. E ontem, no final de semana, na sexta-feira, inclusive foi na sexta-feira que foi o trágico, né, da Ágata, né, uma inocente morreu, como morreu também um músico cravejado de bala. Os militares aí estão soltos já. Então, assim, aí a culpa é do governador propriamente dita, Geraldo. Eu sei que ele não aperta o gatilho, mas o discurso dele legitima quem não tem o preparo a apertar o gatilho. Então, assim, se a gente tem um comandante, né, como presidente da nação, como um governador, que valoriza esse tipo de atitude de apertar o gatilho e eliminar, né, as pessoas, aponta aqui embaixo, aperta esse gatilho com mais facilidade, Geraldo. E assim, acho que o clima que está colocando no país, esse clima de guerra, esse clima de ódio entre duas correntes políticas ideológicas diferentes, né? Que tudo acaba virando bandeira política. É um motivo tanto para a esquerda acusar, quanto a direita revidar e vice-versa. E os projetos para resolver, nada, né? Nem de um lado, nem do outro. Né? Então, assim, há uma exploração da vítima, né? E, assim, essa guerra ideológica não tem fim. Quando, na verdade, né, devia se investir em tecnologia, o preparo de policiais, né, melhores remunerações. Educação. Aparelhos públicos nas comunidades de periferia, né, quadras, centros de música, escola de música, teatro, dança, assim, dá oportunidade ao jovem a não entrar naquilo ali. Enquanto a gente viver nessa ideia de que só a repressão resolve, né, não resolveu. Né, isso infelizmente aconteceram outros casos como esse, que a violência, né, não vai resolver. É a exceção, né? Esse discurso de bandido bom é bandido morto tem que acabar. A gente tem que ter bandidos. Não ter bandidos, né? Pegar nossas crianças jovens e fazer investimento nas comunidades. Não sair matando crianças e adolescentes aí, né, como está acontecendo, Geraldo, né, com um nítido clima de guerra, porque assim,
Vai se condenar também quem puxou o gatilho? Será que o soldado queria puxar? Exato. Sabia que era uma criança que estava... Com certeza não, Geraldo. Claro que Mas não. é todo o clima, todo o contexto, né? Perfeito. Esse empoderamento que está se colocando hoje em dia, esse discurso que tem que se matar, que se eliminar, isso tem que acabar, Geraldo, porque vai chegar a atingir quem é do lado, vai atingir um amigo, um parente, como sempre atinge nessa guerra. Então, Júlia Emília, você tem um trabalho bastante político. É um momento difícil que nós estamos vivendo, né? Acho que o que ele estava falando a respeito dessa exacerbação da violência como atitude de revide. E assim, também como que o que é considerado o mal deve ser extirpado. E a gente tem que pensar o seguinte, se a gente for olhar a nível do corpo, isso tem que ser feito como um caráter de prevenção. Esse vai ser o corpo saudável, esse vai ser a alma liberta, esse vai ser o espírito livre. E aí, assim, esse livro que eu fiz agora, na verdade, ele começa em 2012, quando eu comecei a perceber que a ilha de São Luís, que é virginiana e é feminina, ela estava sendo completamente desbaratada. Ela estava sendo completamente... estavam tirando dela o que poderia alimentá-la. As matas, os rios, os lagos, os mangues, os mares, as pessoas que estavam preocupadas com todo esse estudo clássico, sensível, entendeu? Que está se perdendo, porque isso é a filosofia, isso são as artes, isso é a sociologia, esses são a literatura que precisa ser degustada, não é? Nossos poetas, entendeu? Nossas poetas, nossos escritores que são narradores de histórias e que vão entrando no corpo sensível, e eles estão sendo deixados de lado, por quê? Por uma sociedade capitalista movida por uma economia que só visa o lucro, e aí nesse caso o corpo passa a ser um operativo e nada mais. Ele não é mais um corpo que ama e que é amado, ele é um corpo operativo. Ó, se você funcionar bacana, você me interessa. Agora, se você não funciona, você não está me interessando. Você tem que ser eliminado. Nossa, isso é muito triste, Júlio. Vamos continuar nesse assunto bem aí, vamos fazer nossa paradinha, a gente volta e vai entrar aqui no nosso tema do trabalho de Júlia Emília, já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos a escritora, coreógrafa, dançarina, atriz, uma artista maranhense, Júlia Emília. Júlia, vamos fazer aqui um comecinho. Você, ano passado... Foi ano passado ou foi esse ano ainda que você ganhou o prêmio Ano passado. Foi ano passado, né? O plano editorial, Natanael, aquele que a gente lutou tanto para que voltasse a ocorrer, foi na época ainda do secretário Diego Galdino, teve o prêmio, né? Foram, se eu não me engano, 9 categorias, eu acho. Júlia, a sua é literatura? Era peça teatral. Peça teatral. Aí você vem com um trabalho chamado Quitéria e Inês, que você resgata... pelo que eu pude ler, uma história lá do século XVIII, 1700, é uma história real. Isso. Como é que você chegou nesse assunto? É como a gente estava falando no bloco anterior. Certo. Ele começa nesse projeto, isso é uma trilogia. Uma trilogia que se propõe, né, a analisar essa questão da violência desmedida que está sendo exercida, que está arrasando com o sentimento feminino. O sentimento feminino não é um sentimento que pertence exclusivamente às mulheres, a nós mulheres. Ele pertence a todos os seres. Na medida em que ele foi extinto, cada vez mais o universo vai se deteriorando. Então, a manutenção desse sentimento, ela é um alimentador do cosmos, tá? E aí, o que eu percebi? Eu percebi, quer dizer, a trilogia começa com um trabalho chamado Meninilha.
que foi apresentado quando São Luís fez 400 anos, né? E eu tratava assim, eu trabalhei junto com uma pessoa maravilhosa, uma pesquisadora linda chamada Nádia Guterres, que me passou todos os dados das meninas que estavam sendo maltratadas. Só maltratos mesmo, assim, em casa, na rua, entendeu? E aí, com esse trabalho, então, eu apresentei assim, com números. Era um solo, né? Um trabalho solo, com números a respeito dessas meninas. Era o quê? Dança-teatro? Era. O teatro-dança trabalha sempre a nível desse mix de linguagens. Certo. Então, é o corpo, a cena, a sonoridade, a imagem. Sempre se tenta pegar todas essas manifestações do corpo, né? Sim. Tudo é a matéria que está em cena. E aí, assim, aí eu montei o Ilhadas. O Ilhadas já eram as meninas abusadas sexualmente. Aí eu já fiz mesmo uma dramaturgia mais completa. Tinha a trilha do Beto Errong, que agora repete, ele está fazendo conosco, né? A trilha do Quitéria Inês, que é praticamente uma continuidade. E nós gostamos muito, assim, eu sempre tive muito essa preocupação de tratar com as sonoridades que são consideradas eruditas, né? Por exemplo, no Ilhadas era o Bach. Agora eu peguei o Mahler. É a canção da Terra, porque a Terra é feminina, ela é um planeta da esfera do feminino, né? E então, assim, é uma trilogia e ela se mescla, desde o Meninilha, o Ilhadas e agora veio o Quitéria e Inês. A princípio, eu tinha pensado só na Quitéria, mas algo me dizia que ela precisava se contemporaneizar, já que nada mudou. Nós percebemos mulheres que são mortas, que são violentadas, que são abusadas, que são molestadas, que são serviciadas, que são trancafiadas. Então, o que mudou? E os números são altos, os índices são muito altos. E a Quitéria que você pegou era uma proprietária, né, de uma senhora, de uma fazenda, que foi de um engenho na perfeito. Ribeira do Rio Mearim. Aqui no Maranhão, logicamente. 1784. Olha aí, tem... E aí ela enviuvou. Quando ela enviuvou, ela estava grávida do primeiro marido. E aí chega, né, vamos dizer assim, o corregedor local, né, ele vem da metrópole e chega no Maranhão, né, na província do Maranhão. E ele percebe que ali naquela ribeira tinham duas mulheres que comandavam. Imagina, elas eram as mandatárias do local, né, e endinheiradas e cheias de dívidas. Porque o marido dela e o pai não haviam pago os tributos. Então, o que ele propõe? Ele propõe que ela case com o irmão, que era um nefasto, que não fazia coisa nenhuma. Então, para ele poder ter um emprego, né, ter um subsídio, aquela mulher, então, é obrigada a casar com ele. Grávida, e ela casa com ele. E aí depois, então, eles percebem, para poder se apossar dos bens dela, que o melhor seria recolhê-la. O recolhimento era praxe, né? Você recolhia as mulheres aos conventos, aos mirantes, aos quartos dos fundos, isso quando não emparedava, né? Tá? Assim, eu tô lá no POI, né? Tô indo lá no Edgar Allan Poe, pá! Abre a parede. E lá pelo menos era um gato, né? Lá pelo menos era um gato. Então, o que acontece? Essa mulher perde tudo. Ela foi roubada, na verdade, né, Júlia? Ela é dada como adulterada, porque aí legalmente, inclusive assim, eu conheci uma pessoa belíssima, que é a Lindevânia Martins, né, que é poeta, conheço Lindevânia. Poeta, maravilhosa, está escrevendo. Conheci no grupo do Leia Mulheres, foi lá que eu conheci a Lindevânia. E aí eu convidei para que ela mediasse o debate no dia do lançamento, exatamente porque ela é a pessoa perfeita, né, para explicar como é que legalmente
estas duas mulheres, tanto a Quitéria quanto a Inês, ficaram completamente desprotegidas quando legalmente elas deviam ter proteção, né? Então, assim, a Lidevânia topou, ela vai estar lá mediando, eu fiquei super agradecida. E você resgatou essa história onde, Júlia? É uma curiosidade. Então, é assim, a vida ensina muito, sabe? Eu muito querendo o melhor para o trabalho, né? Eu liguei para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, porque vocês têm um núcleo que estuda o sentimento feminino, papapá. Aí a professora atendeu, maravilhosa. Aliás, é uma coisa, Geraldo, assim, que eu estou percebendo. Eu moro aqui, escolhi morar aqui, mas quando eu faço essa conexão com outros pontos equidistantes, você sabe que nunca ninguém fechou a porta? Oh, maravilha isso. Uma coisa assim que eu tenho feito e feito muito e estou sendo muito bem recebida. E aí a professora veio, falou comigo e me disse assim, você está falando do Maranhão, é? Você me desculpa, mas aí tem a maior especialista nesse assunto. Vem gente do mundo inteiro para falar com ela. Maria da Glória Guimarães Correia. E eu conheço Glorinha desde pequena. Glorinha fez teatro, Glorinha é uma pessoa do meio social, cultural, da cidade, né? É da Universidade Federal? Sim, do Departamento de História. É uma pessoa que a vida dela é totalmente dedicada a esse trabalho. Ah, ela tem que vir aqui. História, entendeu? E ela fez toda essa pesquisa. Aí ela que te passou ela me contou Quitéria. a história. Ela me contou, né? Porque aí eu, através da professora da UFIGS, fiz contato com ela. E ela me disse, não, eu tenho, é uma mulher lindíssima. Ela tem um manuscrito, que é a pesquisa dela sobre a Dona Quitéria, que tem 980 páginas. Olha, e Dona Quitéria certamente terminou morta nessa história. Não, ela Ou deu ela a volta por cima? Não, ela sai depois, ela fica restrita, né? A mãe dela, que é a Glorinha, quer agora fazer um estudo dessa figura da mãe dela, que nunca desistiu da filha, entende? É uma coisa, por exemplo, que a própria dramaturgia traz essa fala, que mães que lutam por filhas que somem, não desistem jamais. A mulher tem muito essa categoria, sabe, Geraldo, Nathaniel? Ela tem muito essa categoria da persistência. Eu acho que talvez pela própria fisiologia nossa, pela própria formação orgânica, endócrina e tudo mais, nós temos um hormônio que nos faz ser continuadas. A gente não larga o caminho pelo meio, se ele não dá certo. É muito difícil. Volta, Dilma. Volta, Dilma. Acho que eu, a Djanila vem aí, né? Vem aí na Feira do Livro, eu já soube. É, né? Ela é muito linda. E a Inês? E a Inês, também então, é um personagem real? Sim, realíssima. A Inês foi a última presa política do Brasil. Ela foi libertada da Casa da Morte, onde ela foi a única sobrevivente. E aí tem também aquela questão assim, são duas mulheres, que isso é uma coisa que me encantou muito, no começo me fez muito mal, eu fiquei mal mesmo. Ah, é um tema Tive difícil, um problema Júlia. meio cardíaco, meio imunológico, entendeu? Porque muita dor você repassa e revive todas aquelas dores, né, dessas mulheres. Porque tanto ela quanto a Quitéria, elas têm uma atitude, uma ação que foi o que mais me encantou. Elas não revidam, entende? Essa vai ser a única maneira de se vencer esse estado violento que nós estamos recebendo gratuitamente. E eu não me preocupo nem com você, nem comigo, nem com o Nathaniel. Eu me preocupo com quem está nascendo agora. Isso aí é um bom assunto para começar o próximo bloco. A gente vem já já. Voltamos com os analistas. Hoje recebemos a escritora Júlia Emília, que está nos falando do seu mais recente trabalho, chamado Quitéria Inês, que é um trabalho que foi premiado pelo plano editorial da Secretaria do Estado da Cultura e vai ser lançado agora, quinta-feira, dia 26,
Tá todo mundo convidado, né, Júlia? Vai ter a peça com a Tatiane, Não, né? é assim, eu vou só lançar o trabalho, só a dramaturgia, a peça ainda não é agora. Só o livro. Certo. E eu recebi um presente do pessoal do grupo, que assim, tem 4 performances que falam justamente dessa questão, entendeu? Assim, o que é feito para ferir pode não ferir, tá? Então, assim, eu tenho o Vitor, que até o ano passado, trabalhou comigo num espetáculo chamado A Terra Chora, que era justamente o extermínio das culturas indígenas, né? E aí, o Vitor, ele fez um trabalho de artes visuais, né, com arame farpado. Só que ele te coloca esse instrumental do arame farpado e o arame farpado não te machuca. Eu achei isso tão maravilhoso, sabe? Porque eu acho que essa questão é que se está precisando. É a ação que você não faz mal ao outro, entendeu? Que ao contrário, você pensa e puxa a mão para dentro. Eu recebi essa semana um vídeo maravilhoso chamado O Silêncio dos Homens. E assim, é um projeto que está sendo desenvolvido, que vem sendo desenvolvido e que agora a Natura está financiando, né, a Natura Homem. E é impressionante, assim, aqueles homens todos falando de que só ensinaram a eles a revidar. Se te baterem no colégio, bate nele. Se te chutarem no futebol, chuta ele. Não é? Tem muito essa coisa, assim. Mas a essência, né, que a gente discute tanto aqui, a essência da humanidade, infelizmente, ainda não mudou. Mudaram as tecnologias, os costumes, mas a essência do ser humano ali, ela permanece intacta, Geraldo. Mas, professora, a senhora falou ali, né, da carga emocional que foi imergir nas personagens reais para extrair o livro e, consequentemente, virar um espetáculo de dança, né? A gente sabe que essa imersão ali, a gente acaba sendo, sabe, atingido também por ela, porque é uma carga muito densa, né? Muita tensão na história das duas. Como é que vai ser passar isso para a dança, né? Qual vai ser a representatividade disso para passar ali para o telespectador ali? Ele é um trabalho de teatro. Mas você sempre misturou tanto. Esse agora não tem, Júlia? Porque assim, é muito difícil para mim dizer isso aqui, até aqui é teatro, até aqui é música, até aqui é literatura, entendeu? Porque eu vejo assim, tudo se configura no meu corpo. Isso é uma coisa que já no livro anterior, quando se faz a apresentação, eu tive um caminho bastante frutífero, né? Bastante cheio de encontros e experimentações. Tive mestres maravilhosos. Recentemente perdi um, que foi o Willo Krugli, do Teatro Vento Forte. Esse teatro da sensibilidade, do corpo afetivo, que é o teatro antropológico do Eugênio Barba. Ele continua sendo mantido em alguns grupos, né? Mas, em compensação, há uma visibilidade muito maior daquele teatro que eu, por exemplo, considero extremamente indigesto, entendeu? Eu não assisto, até porque eu não quero ficar com aquela doença na mente. Qual é o teatro que você considera indigesto, Júlia? Acho que tem muitos agora. Tá bom, vamos deixar quieto. Entendeu? E eles estão, assim, a gente, para se manter vivo, está fazendo, por exemplo, no momento agora, eu recebi um prêmio que era meu, não era nem do grupo, tá? Esse prêmio, ele foi transformado em um projeto que inclui um livro, né? Olha que a produção de um livro no país é muito cara. Muito caro. Eu consegui que ele fosse publicado por uma editora que só trabalha com mulheres, né? A Quintal Edições. Tá prontinho, né, Júlia? Tá prontinho já. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Tá bom. Chegou hoje, agorinha, tá lá saltando. Tá ali na bolsa? Fazendo Grand GT. Tá na bolsa? Tá na bolsa. Vamos já, pode pegar ali para nós, Julinho, entrega aqui do lado. Mas vocês estão fazendo
O espetáculo está sendo montado, sim, né, Júlia? desde janeiro. Com a Tatiane, né? É uma coisa muito interessante. No começo, quando eu pensei em algumas pessoas, que eu conversei com algumas mulheres que trabalham na área cênica, aí elas ficaram com muito medo. Porque é muito forte. Mas não são só dois personagens. São só dois personagens. Somos só nós duas, né? Eu faço a Quitéria, ela faz a Inês. Ah, você vai estar em cena? Sim, que maravilha. Ela entrou no começo assim um tanto quanto assustada. Depois ela foi se entregando e os personagens hoje são assim bem... Quando é que você acha que sai a peça, Júlia? A peça é agora, dia 3 de outubro. Ah, pertinho aqui. Ah, tá aqui, ó, Juninho. Vamos mostrar o livro da peça da Júlia. Sim, Júlia. E o evento lá hoje, como é que na quinta-feira, como é que vai ser? Então, ele vai ser com essas performances. Que é o lançamento do livro, né? E as performances. Isso. Vai estar à venda lá o livro? O livro vai estar à venda. Eu procuro sempre tornar o livro a um preço bem acessível, né? Certo. Ele vai custar R$30. É lá no Odilo? Não. Ele vai ser na cafeteria do Arthur Azevedo. Na cafeteria do Arthur Azevedo, perfeito. O diretor, né, o Celso Brandão, recebeu a ideia. Eu falei, olha, eu acho assim, eu não sou uma pessoa da dança, eu sou uma pessoa do mundo. Eu sou o que eu quero. Eu sou da dança, sou do teatro, sou da música, sou da literatura, sou do cinema. Eu sou onde eu estou, entendeu? Então não tem isso. Então eu queria lhe propor e ele acatou a ideia e aí o livro está aí. E as performances... Ah, tem até umas fotos aqui de vocês, da Tatiane. Sim, todos os nossos, eles têm, nesse também do Vivendo, ele tem as fotos, tem as partituras das músicas, tem o clipe, entendeu? Todos eles têm. Certo. E, Júlia, você não gosta muito desse mundo de internet, essas coisas, ou gosta? Muito, tu sim. Tem rede social? Tenho. Tu é? Tenho. Pois então você vai brincar aqui com a gente? Os outros todos são em nome do grupo, só o da literatura que é no meu nome, porque me exigiram um blog do pessoal da literatura. Não, pois então você vai brincar aqui do nosso quadrozinho de bloqueia ou compartilha. Ah, tá ótimo. Cadê? Pum! Bloqueia ou compartilha. Eu acho que deu para entender, né, Júlia? Vamos ver o que você acha dessas figuras ilustres aqui da vida nacional. Bota o primeiro. Aí eu falo só bloqueio. Tá aí, ó. Não sei se você quiser falar. Olha, você lembra do ator bloqueado. e deputado Não, ele nunca Alexandre? Foi. Ele era metido, o ator. Bloqueia? Totalmente bloqueado, até pelas atitudes íntimas, domésticas. É? Tá certo, vamos ver o segundo. Nem cheguemos na cena. Pronto, o segundo, quem é? Essa é a deputada estadual Mical Damasceno. Já ouviu falar dela? Não, o que foi que ela andou aprontando? Não, eu botei ela, eu achei que talvez você não conhecesse. Ela acabou de entrar, foi eleita pela primeira vez. Ela é filha de um pastor muito conhecido aqui. E ela propôs lá na Assembleia uma homenagem à ministra Damares Alves. Que está chegando quarta-feira, eu já fui convocada para ir. Ela propôs isso, mas eu imaginei que você talvez não conhecesse a deputada. Mas vamos ver quem é a próxima pessoa. Não tem como bloquear. Pronto, tá aí a ministra Damares Alves. Bloqueio? Bom, de preferência que ela fique onde ela está. Mas ela vai vir. Nem pegue o avião para vir para cá. Mas ela vem, Acabei de fazer um cordel, mas era bem melhor que ela ficasse lá. Tá bloqueada também a ministra. Opa, e como? Vamos ver. Para encerrar... A Ana do Gás. É a nossa secretária da Mulher. Casa da Mulher, isso. A Casa da Mulher é uma das unidades que está sob os cuidados dela. Ah, não sabia que era assim, tão diversificado. A Casa da Mulher, que é a Susan, que toma conta, que está ligada à Secretaria da Mulher. Mas ela manda muito mais do que na Casa da Mulher. Ela deve cuidar da questão geral da mulher. Inclusive assim, acho que ela precisa ampliar essas trilhas. Júlia? Porque existem muitas mulheres trabalhando assim, em 1900
90, eu decidi fechar a escola aqui e rodar o mundo para conhecer algumas manifestações, já que eu trabalhava com expressões populares. E eu acho que tem os núcleos que estão sendo feitos nas periferias e que são, na verdade, atitudes individuais, eles estão dando muito mais visibilidade e muito mais pique nesses processos que estão anteparando as mulheres do que até os institucionalizados. Eles precisam agilizar as pernas. Então tu tá dando uma ideia aqui, bora ver se a Ana do Gás consegue captar alguma coisa. Júlia, faça uma chamada aqui para o lançamento do seu livro, local, hora. Então, o lançamento do livro Quitéria e Inês vai ser na cafeteria do Teatro Arthur Azevedo. Ali na Rua do Sol, quase chegando na João Lisboa. Isso, às 19 horas. Vamos ter essas 3 performances, né? Aliás, 4 performances. O Vitor Virren, que é um artista plástico, a Eline Cunha, que é uma pessoa que está comigo no grupo já tem uns 20 anos. Conheço desde os 16, fizemos escola de música juntos. Toca maravilhosamente, você conhece, né? A Tailiana, que também é do grupo desde a época do processo do Alma Nova, que tinha a música, o poema do Fernando Abreu. E a Tatiane, né, claro, vai estar lá. Que é a sua companheira de cena. Porque assim, no Quitéria existe um poema da Maria Firmina, que se não me falha a memória, de 1871, em que ela dá leves conotações lésbicas ao poema. Eu achei tão incrível isso, porque uma vez meu filho chegou no Marista com um livro de Safo, e resolveu declamar na aula de ciências. E os padres me não gostaram muito. Não, mas aí eu falei para o diretor, o senhor me desculpa, ele fez no local errado. Agora que ele estava declamando uma obra de arte, uma obra-prima. Com mais de 2000 anos de idade. Faça favor, padre. Mas, Júlia, é sempre um prazer te conversar contigo, é sempre uma aula para mim as suas falas. Agradeço muito sua visita. Muito obrigada por vocês dois, o Nathaniel, que eu não conhecia, muito prazer. E também aos analistas, porque eu não gosto desse os. Tá bom. Acho que poderia ficar um campo aberto. Analistas. Boa ideia, hein, Nathaniel? Vamos anotar. É isso aí. Quer fazer uma falinha final? Eu só agradecer a professora, né? Acho que a resistência da arte e da cultura, né, permanece e cada vez mais, né, essa trincheira aumenta, isso é importante, né? Uma luta justa, uma luta da cultura, da arte, né? E menos repressão, mais conhecimento. Nada, né, melhor do que isso, né, Geraldo? Perfeito. E só lembrando aqui o que a Júlia Emília falou, a questão do feminino. O meu amigo Nathanael, que gosta muito de visitar as comunidades tradicionais do Maranhão, teve esse final de semana numa comunidade tradicional, visitando um homem que é um fabricante de remédios naturais. E ele falou para o Nathanael, foi no mato e mostrou, olha, tem que ser tirado da planta feminina para dar certo. Então, é mais uma coisa para apoiar a fala de Júlia. E lembrando que Nathanael fala com conhecimento de causa. Foi lá no mato aprender com os velhos xamãs do Maranhão. Faça assim também o senhor e a senhora. Aprendam com os velhos xamãs, porque o ensinamento está lá na nossa Gaia Terra. Um grande abraço a todos e até amanhã.